Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Tamires. E antes de começar a aula, falar o tema e todas essas coisas, eu queria dizer que eu tava morrendo de saudade, né? Eu fiquei um tempinho aí fora, porque eu tava resolvendo alguns problemas. E apesar de eu estar assim, morrendo de saudade, eu sei que vocês estavam em boas mãos, eu tava tranquila em relação a isso, porque o professor Renato, ele é muito competente, ele é um excelente professor. A Letícia, a Juliana, o departamento de história, assim, é maravilhoso. Então, assim, eu tava com muita saudade, eu tô muito feliz de estar voltando. Mas eu tô tranquila, eu sei que foi tudo dado direitinho. E, né, a aula de hoje, já entrando no gancho, né, de matérias, coisas assim, a aula de hoje acabou coincidindo com a eleição dos Estados Unidos, e porque a aula é sobre os Estados Unidos, né, sobre a formação dos Estados Unidos como país, o processo de colonização, a formação dos 13 colônias, o processo de independência, só que eu resolvi dividir, na verdade, em duas aulas esse início da história dos Estados Unidos, né. Na aula de hoje a gente vai ver o processo de colonização, a chegada dos ingleses, dos holandeses aqui, dos franceses da América do Norte, de italianos também, alguns, menor escala, mas enfim, chegaram aqui. E o processo de independência a gente vai ver na próxima aula, para a gente conseguir ver com calma, para a gente entender direitinho o processo. Desencadeou em muita coisa, principalmente o processo de independência. E, enfim, é isso, né? Vamos lá começar nossa aula. Espero que vocês gostem. Bom, gente, então vamos lá começar a aula, né? Eu já dei um pequeno spoiler ali no início do vídeo, falando quais países a gente vai tratar aqui, né, para entender a colonização dos Estados Unidos. Mas eu vou falar que a gente vai realmente focar na Inglaterra, porque a Holanda teve uma participação muito importante para a colonização dos Estados Unidos, mas de fato foi a Inglaterra ali que fez todo o trabalho, fez todo o processo. Enfim, a gente vai começar entendendo aí o que estava acontecendo na Inglaterra, porque a colonização da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos, ela foi com um século de atraso em relação à colonização daqui da América do Sul, né? Por causa de Portugal e Espanha. Porque o que acontece? A Inglaterra estava em crise. Eu esqueci de falar que é um século de atraso, porque a colonização da América do Norte vai acontecer no final do século XVI com a Elizabeth I, né, ela incentivando. Mas até chegar aí estavam acontecendo algumas coisas, né? Primeiro de tudo, a gente vai acabar até fazendo uma revisãozinha assim do que estava acontecendo ali na Europa no início da modernidade, porque teve a reforma protestante, lembra da aula que a gente teve, que veio ali na Alemanha, com Lutero, essas coisas todas, e foi se espalhando pela Europa, e uma das vertentes do protestantismo é o anglicanismo. E aí surgiu o Henrique VIII, e o Henrique VIII ele resolveu que ele ia perseguir todo mundo que não fosse anglicano, protestante e anglicano ali na Inglaterra. Ele não falou, não, você não é anglicano, você não vai ficar aqui, você não vai poder exercer a sua fé, você não vai poder fazer nada. Então esse é um dos primeiros motivos. O segundo motivo é o surgimento de uma nova classe, né, que é a burguesia, está surgindo ali na Europa com o passar do tempo. E junto com a burguesia vem o mercantilismo, né, vem essa nova dinâmica na economia. E assim, toda vez que tem uma mudança social muito forte na história, obviamente não são todas as pessoas que vão ser abraçadas por essa mudança. Assim, principalmente ali o mercantilismo, que é a fase inicial do capitalismo, né? Assim, a gente sabe que vai precisar, para alguém ganhar, alguém vai precisar perder. Vai ter alguém que explore e alguém que vai ser explorado. E sobrou muita gente para ser explorada, muita gente passando fome. E, além disso tudo, ainda começou o processo de cercamento na Inglaterra. Então, assim, tava uma loucura. Tinha gente que estava sendo expulsa da sua própria terra porque estava virando uma propriedade privada de uma pessoa só. Então, a pessoa não podia estar ali, porque ali não era o lugar dela. Então, assim, tinha muita gente sem nada para fazer, tem muitas aspas, né, perdida, passando fome, sem emprego, sem lugar para morar, sem nada, assim. Então, tava um pequeno caos. E aí a rainha da Inglaterra nessa época, que é Elizabeth I, filha de Henrique VIII, ela boba nem nada, ela tava vendo que tava um caos, ela tava vendo que ela tava ficando atrasada em relação a Portugal e Espanha, ela tava vendo que tinha ali um novo mundo, né, ali bem na frente deles, só tinha um mar de diferença. Eu falo que só tinha uma diferença para eles porque, assim, a Inglaterra é uma ilha cercada de água, então a marinha deles é excelente. Eles tinham os melhores barcos, a melhor tecnologia marítima, tudo isso para a época, né? Então, para eles, realmente estava só a um mar de distância o novo mundo. E aí, ela, boba nem nada, ela falou, poxa,
vamos aqui incentivar a ida de algum deles lá para a América. Então, a primeira leva de ingleses foi ali no final do século XVI. Já adianto que não deu certo, a maioria deles morreu, a coroa também deixou eles lá, Deus dará, entendeu? Vocês que se virem, e não deu muito certo. Aí, em 620, alguns anos, quase 30, basicamente quase 30 anos depois, aí sim teve a primeira expedição que deu certo. Inclusive na história americana, quando você vai ver aquela coisa toda, porque história gloriosa, todas essa coisa fantasiosa assim que eles gostam, grandiosa que eles gostam de fazer, né? Eles falam que chegaram os pais dos Estados Unidos, né? Que foram os peregrinos em 1620, que eles vieram assim, do mesmo jeito que o pessoal de antes ficou a Deus dará, eles vieram a Deus dará. Eles não vieram com nada, com comida, com nada. Vieram assim, realmente, na sorte, vamos fazer acontecer. E aconteceu, assim, eles passaram muito perrengue no início, né? Muita gente morreu, tiveram conflitos já com os povos originários daqui, né? Enfim, várias coisas. Só que no final das contas acabou dando certo. E aí, a coroa, vendo que tinha dado certo, ela criou duas companhias, né? Que é basicamente companhia de transporte e comércio, porque ela viu ali a menina nos olhos de ouro, sabe? Viu ali realmente a oportunidade. Já tinha tentado antes, não tinha dado certo. Agora que teve gente lá e que deu certo, vamos mandar então realmente o pessoal lá para dar certo. E a coroa, junto com a burguesia, eles criaram essas duas empresas para levar vários ingleses para lá, para começar a colonização de fato, para eles começarem a conquistar território, para ter, né, o comércio entre a metrópole e a colônia, para eles começarem a lucrar, porque, como eu já falei, eles estavam ficando para trás, porque Portugal e Espanha estavam lucrando pra caramba, tinha muito ouro, tinha muita prata, tinham várias coisas aqui na América do Sul que estavam lucrando, eles estavam ficando para trás. Então a rainha aproveitou a chance, aproveitou que tinha uns doidos que foram para lá e conseguiram dar certo. Aí ela se juntou com a burguesia e patrocinou, podemos dizer assim, a ida de muitos ingleses aqui para a América do Norte. Só que também não foi de graça, porque assim, como eu já falei, esse pessoal que foi é um pessoal que estava largado aqui, estava passando fome, então eles não tinham dinheiro. Então você imagina, já é caro pra gente. E daqui a ali, hoje em dia, imagina naquela época você pegar um barco, se demorar não sei quantos meses para chegar num outro continente e com o pessoal que não tinha como pagar. A coroa não era boazinha, os burgueses não eram bonzinhos, eles estavam saindo no prejuízo econômico. Eles vão chegar e vão levar um pessoal assim, vamos levar aqui porque a gente é muito legal. Não, não foi assim. O que aconteceu? Todo mundo que ia tinha que pagar essa dívida da locomoção com servidão e sem receber nada, entendeu? Então, assim, foi a partir disso que começou a colonização dos Estados Unidos, né? E, só uma curiosidade, que não sei se vocês conhecem, mas lá nos Estados Unidos tem o feriado de Ação de Graças. Eu não sei exatamente qual é a data, para ser muito sincera, mas esse feriado ele vem desses povos peregrinos, né, que são considerados os pais dos Estados Unidos, que eles amam contar essa história. Porque quando eles chegaram, eles passaram muita dificuldade, como eu já falei, e aí, finalmente, quando eles tiveram a primeira colheita deles, que realmente gerou frutos, eles não saíram no prejuízo, eles fizeram um banquete para comemorar, para agradecer todas as bênçãos que eles tinham, até porque eles eram protestantes, né? Vale contar que todos que vieram eram protestantes, então tinham fé em Deus e, enfim, todas essas coisas. Então eles fizeram um banquete e dizem, né, lá nos Estados Unidos que os povos originários se juntaram a eles, mas enfim, isso aí é história para boi dormir. Muitos historiadores já falam que isso é só uma fantasia, assim, realmente para deixar mais bonita a história dos Estados Unidos, sabe como é que eles são, né? E, enfim, assim, o processo de colonização dos Estados Unidos foi mais ou menos esse caminhar que se deu. Bom, então a gente já viu que estava chegando muita gente lá nos Estados Unidos. A Inglaterra estava mandando gente a rodo para a América do Norte, lá para os Estados Unidos, o território. E aí o que acontece a partir disso? É a partir desse pessoal todo chegando que começam a se formar as 13 colônias. Porque à medida que foi chegando, foram conquistando, foram colonizando territórios, foram colonizando povos, né, os povos originários que estavam aqui. E aí surgem as 13 colônias. E por que esse nome, né, 13 colônias? Porque
esses 13 pedaços de terra divididos, cada um tinha o seu nome, tem, por exemplo, a Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Virgínia, tem vários, né, que surgem, tem a Flórida, se eu não me engano, eu acho que é a Flórida, mas enfim, vão surgindo vários. E por que 13 colônias? Porque, na verdade, apesar da Inglaterra, né, ela ter o seu papel de ter sua influência, ela deixava esses pedaços de terra se virarem como eles tinham que se virar. No final das contas, a Inglaterra ela só queria mesmo que pagassem os impostos, pagassem as dívidas, exportassem tudo que fosse produzido para lá. Mas o jeito que iam fazer isso realmente não importava muito para a Inglaterra. Então, essas colônias elas eram autônomas e independentes entre si. Elas se relacionavam também entre si, como a gente vai ver daqui a pouco, mas elas eram independentes, cada um tinha o seu líder, tinham as suas políticas, tinha a sua produção ou sua não produção. Então, dentro de cada uma dessas colônias realmente tinham suas diferenças. Né? Por isso que tem esse nome, que são 13 colônias, porque é como se fossem mini colonizações, só que com o mesmo pano de fundo. Né, podemos dizer assim. E aí, para a gente entender mais ou menos como elas funcionavam, a gente vai dividir elas em dois grupos: as colônias do norte e as colônias do sul. E por que a gente vai dividir assim? Basicamente, a Inglaterra, como eu já disse, ela realmente não ligava muito para as suas colônias, só queria receber o que tinha que receber, só que elas ligavam menos ainda para as colônias do norte. E por que isso? Porque o clima nas colônias do norte é o temperado, que é igual ao da Inglaterra, né, ali a mesma faixa, e lá eles não conseguiam produzir. Basicamente era isso. Não ia ter. Tudo que acontecia nas colônias do norte não era muito diferente do que estava acontecendo na Inglaterra na época, em questão econômica, de produção. Então, assim, isso realmente não importava muito para a Inglaterra. Pô, atravessei um oceano inteiro para ter exatamente a mesma coisa ali. Então, meu filho, né? Não valeu muito a pena. Só que as colônias do sul, aí sim essas fizeram valer a pena, porque nas colônias do sul o clima é o tropical, então é muito propício para plantação. E aí começa a ter as grandes fazendas, as grandes plantações, né? Começa a ter o plantation, né? Que é basicamente a monocultura. Então, ali o sul ali das colônias, ali o sul da costa dos Estados Unidos, era realmente muito produtivo para a Inglaterra. E é ali justamente que vai ter a maior chegada de mão de obra escrava africana. Não que o norte não tivesse, tinha, mas era em menor escala, porque assim, eles não tinham muito o que plantar lá. Então a mão de obra escrava africana era realmente para as plantações, para eles poderem ser explorados e, enfim, escravizados, desumanizados, todas essas coisas absurdas, né, que a gente viu que a escravidão, tanto aqui na América do Sul quanto na América Central e na América do Norte, trouxeram. E essa era basicamente a grande diferença. Também a América do Norte, as colônias do Norte, elas também não ficaram paradas, tipo, ai meu Deus do céu, então já que a Inglaterra não liga pra gente, então a gente não vai fazer nada. Não, eles também tinham que se virar, eles tinham que sobreviver, né? Eles tinham que pagar os impostos e as dívidas para a Inglaterra. Então ali começou um polo mais industrial. Então eles pegavam muitas vezes produtos das colônias do sul, industrializavam e vendiam, enfim, exportavam para a Inglaterra, então eles também não ficaram muito parados. Então, dentro dessa lógica industrial, né, que ali as colônias do norte estavam desenvolvendo, eles precisavam de um material, né, de uma matéria-prima para eles poderem produzir ali, seja o que for dentro da indústria. Então, assim, a partir disso surge um comércio triangular. E o que é o comércio triangular? As colônias do norte, juntamente com as colônias do sul, mas enfim, principalmente as colônias do norte, elas criam uma rota de comércio entre colônias, né, as 13 colônias, alguns países ali, algumas ilhas ali do Caribe e a África. Então surge esse triângulo, você vê, né, que realmente é um triângulo. Eu vou mostrar no mapa, eu vou botar no mapa aqui, para eles terem um lucro, eles poderem sobreviver, eles poderem também pagar, né, a Inglaterra tudo que eles deviam. Então, por exemplo, eles chegavam ali ali na América Central, eles compravam melaço. Do melaço eles produziam rum. Do rum eles vendiam ali na costa africana e trocavam ou compravam escravos. A partir disso eles voltavam para ali para as ilhas do Caribe
Eles vendiam os escravos ou trocavam por melaço. Aí, às vezes, eles iam ali para as colônias do sul, vendiam os escravos e voltavam para as colônias do norte ali, para o lugar deles, para eles produzirem. E era assim essa rota, basicamente, que eles chamam de triangular, porque justamente faz esse processo todo. E eles também faziam isso para entrar dentro da lógica mercantilista, de comércio, né? Porque eles eram influenciados pelo sistema econômico que estava na época, né? Como eu já disse ali, as colônias do norte da Inglaterra elas eram muito parecidas, então a Inglaterra também já estava começando a desenvolver seu polo industrial, começaram os cercamentos, como eu já tinha dito, e basicamente é assim que as colônias do sul e as colônias do norte se comportaram por um determinado período de tempo. Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. A gente entendeu mais ou menos ali as coisas mais importantes do processo de colonização e desenvolvimento das 13 colônias dos Estados Unidos. Na próxima aula, a gente vai ver como se desencadeou a independência dos Estados Unidos, os principais motivos, os resultados depois. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Leiam a apostila e façam exercícios. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês já sabem. A gente está sempre à disposição. E é isso. Um beijo e boa semana. Se cuidem.